Hoje nós queremos conversar sobre o amor destrutivo. Eu sei que é meio estranho falar sobre amor destrutivo, porque a rigor, se é amor, não é destrutivo. Mas vamos utilizar esse termo para exemplificar esse tipo de sentimento que a gente deve realmente tirar das nossas vidas, tá? Porque, infelizmente, algumas pessoas, elas confundem este sentimento que nós sabemos que não é amor, com amor. E é um sentimento destrutivo. Por isso que eu proponho que a gente pense sobre o amor destrutivo, mas desde já sabendo que não se trata de amor, o amor verdadeiro. E eu quero identificar com vocês, então, rapidamente, 3 situações que mostram a diferença entre este amor destrutivo e o verdadeiro amor. Como identificar a presença deste amor destrutivo? Espero que nenhum de vocês identifique isso em sua própria vida. A primeira dica para que nós possamos identificar a presença deste amor destrutivo na vida das pessoas ocorre quando nós percebemos que se ama mais as coisas do que as pessoas. Quando se ama mais as coisas e não as pessoas. Abra, por favor, a sua Bíblia rapidamente comigo, no primeiro livro do profeta Samuel, Velho Testamento. Eu peço que você vá comigo ao capítulo 20 de 1 Samuel. E eu quero ler com você 10 versículos, a começar pelo versículo 30. Então é 1 Samuel, capítulo 20, versículo 30. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas, e disse-lhe: filho de mulher perversa e rebelde, não sei eu que elegeste o filho de Jessé para a vergonha tua e para a vergonha do recato de tua mãe? Pois enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro, nem seguro o teu reino, pelo que manda buscá-lo agora, porque deve morrer. Então respondeu Jonatas a Saul seu pai e lhe disse: por que há de ele morrer? Que fez ele? Então Saul atirou-lhe com a lança para o ferir. Com isso entendeu Jonatas que, de fato, seu pai já determinara matar a Davi. Pelo que Jonatas, todo encolerizado, se levantou da mesa e, neste segundo dia da festa da lua nova, não comeu pão, pois ficara muito sentido por causa de Davi, a quem seu pai havia ultrajado. Na manhã seguinte, saiu Jonatas ao campo, no tempo ajustado com Davi, e levou consigo um rapaz. Então disse ao rapaz: corre a buscar as flechas que eu atirar. Este correu, e ele atirou uma flecha, que fez passar além do rapaz. Chegando o rapaz ao lugar da flecha que Jonatas havia tirado, gritou Jonatas atrás dele e disse: não está a flecha mais para lá de ti? Tornou Jonatas a gritar: apressa-te, não te demores. O rapaz de Jonatas apanhou as flechas e voltou ao seu senhor. O rapaz não entendeu coisa alguma. Só Jonatas e Davi sabiam deste ajuste. Então Jonatas deu as suas armas ao rapaz que o acompanhava e disse-lhe: anda, leva-as à cidade. Só até aqui. O contexto é que Davi estava sendo perseguido por Saul e ele tinha um grande amigo na corte, que era Jonatas, filho do próprio Saul. E Jonatas sabia que Davi era justo, que não era correto tudo aquilo que o seu pai Saul estava fazendo. E ele combinou com Davi: olha, hoje então eu vou conversar com meu pai, e dependendo da resposta que ele me der, eu já sei se realmente ele quer te matar ou se você pode voltar para o palácio. E, como nós lemos, Saul ficou encolerizado, ficou assim fora de si. E Jonatas teve a certeza de que o pai dele queria matar Davi também, né? Eu fico pensando, pô, ele jogou uma lança no próprio filho, o que mais que ele queria para saber que o pai dele estava bravo, né? Mas aqui eu quero chamar a atenção de vocês, não para Jonatas ou para Davi, mas para Saul. Por que Saul agiu dessa forma? Por que Saul agiu de uma forma tão
deslocada como essa? Porque Saul é um perfeito exemplo de alguém que amava as coisas e não as pessoas. Quando você ama as coisas e não as pessoas, você acaba prejudicando aqueles a quem você deveria amar. Veja só, Saul aqui ofendeu seu filho. Você viu que ele já começou xingando o menino aqui. No versículo 30 você vê, filho de mulher perversa e rebelde. Já xingou até a mãe do menino. É engraçado como até hoje em dia isso é feito, né? Só que com um palavrão bem mais feio. Não sei eu que elegesse o filho de Jessé para a vergonha tua e para a vergonha do recado da tua mãe. Pronto, agora já está defendendo a própria mãe, xingando o filho de novo. É assim que acontece quando a pessoa perde o seu controle, quando ela esquece que ela deve amar mais as pessoas, na verdade, não mais, ela deve amar as pessoas e não as coisas. Ele ofendeu seu filho, ele quase matou o próprio filho, vocês viram aqui, ele lançou uma lança contra o próprio filho. Que absurdo! Isso porque ele preferia, no fundo, o problema de Saul é que ele era apegado ao seu trono. E ele preferia a sua posição como rei mais do que o próprio filho. É isso que a gente percebe aqui. Ele já sabia que o Senhor havia escolhido Davi. Ele reconhecia os talentos e dons espirituais de Davi, como se percebe em outras passagens que eles tiveram aqui, narradas pela Bíblia. Samuel já tinha dado o recado de Deus para ele. E ao invés dele se humilhar diante de Deus, ele ficou agarrado às coisas. Quantas pessoas hoje em dia não fazem isso, não? Se agarram mesmo ao cargo, ao trabalho, a uma posição, aquela sensação de poder, porque elas estão amando mais as coisas do que as pessoas, ou como eu disse, elas estão amando as coisas e não as pessoas. E deve ser o contrário, a Bíblia ensina claramente que nós não devemos amar as instituições, nós temos que amar as pessoas. Eu tenho que amar você, não o teu cargo, não a tua posição, não o teu dinheiro. Infelizmente a gente percebe que este erro cometido por Saul tem se repetido hoje em dia. E vou ser um pouco redundante, e não é de hoje em dia não. Como o ser humano tem essa propensão a amar as coisas em detrimento das pessoas. Eu vou dar um exemplo aqui prático, não quero que me interpretem mal. Eu não tenho nada contra as creches, nada contra as professoras de creche. Tá bom, queridas? Né? Por favor, amadas. Né? Tenho nada, viu, querida? Tenho nada. Amém? Vocês são bênção. E são mais do que necessárias na sociedade de hoje em dia. Mas o recorte que eu faço e essa provocação que vem agora a seguir mas será que todas as mães e pais que deixam seus filhos na creche realmente precisam deixar seus filhos na creche? Porque é interessante quando eu passo em frente a algumas creches, eu sei, tem homens e mulheres que precisam desse trabalho, eles precisam trabalhar, não tem com quem deixar as crianças, e glória a Deus pelas creches que nós temos hoje em dia. Maravilha. Mas quando eu vejo carros assim caríssimos parando, e vejo homens e mulheres tirando assim aquele montinho de gente, com menos de 1 ano de idade, e entregando na mão de outra pessoa, e vai buscar só no final da tarde, eu tenho que ser franco, eu me indago, qual é a prioridade na vida dessa pessoa? Lógico, existem discursos prontos. Não, eu estou preocupado com o futuro do meu filho, com o patrimônio que ele vai herdar, com o bem-estar dele. Perfeito, não tem nada de errado nisso. O problema é que as melhores lembranças que os nossos filhos terão são aqueles momentos que eles tiveram ao nosso lado, e não as coisas que eles receberam da nossa mão. Pare agora você, tanto aqui presencialmente como na internet. Pense nos melhores momentos que você teve ao lado do seu pai e da sua mãe. E veja se, por acaso, você vai lembrar de algum
bem material em primeiro lugar. Se você teve uma relação saudável com teu pai e com tua mãe, se você tem essa relação saudável, você vai lembrar de um carinho, de uma brincadeira, de uma história, do cheiro da tua mãe, do incentivo do teu pai no campo de futebol, ele te ensinando a dar um drible. Alguma experiência que você teve com teu pai e com a tua mãe, e não alguma coisa que ele te deu. Cuidado, gente. Muitas vezes nós vemos pessoas mascarando o seu amor às coisas com alguns discursos prontos muito bonitos. Os filhos são a herança do Senhor. Os dois têm que trabalhar, mas tem que trabalhar tanto assim? Quem é que vai educar o teu filho? E as professoras sabem melhor do que eu. O pastor que é mestre também sabe disso. É na primeira infância que você forma o caráter da criança. Quem é que está formando o caráter dos filhos dos crentes em Jesus Cristo hoje em dia? São os próprios pais ou são terceiros? E por melhor que seja um professor e uma professora, eles não são capazes de substituir no coração de um ser humano aquele espaço que é reservado para o seu pai e para a sua mãe. Pense nisso. Nós não fomos criados para amar as coisas, nós fomos criados para amar as pessoas. E cuidado, por favor. Cuidado, quando nós amamos as coisas, nós estamos colocando o nosso coração todo no dinheiro. Para quê? Você já percebeu uma coisa prática e muito interessante? Percebeu que caixão não tem gaveta? Por que será? Só tem um espaço para colocar o corpo. Porque dessa vida a gente não leva nada. De bem material? Não. É só questão espiritual para ser resolvida. Céu ou inferno. Galardão ou punição eterna. Quem imaginou que levaria alguma coisa dessa terra? Está nos museus. E eu vi vários em Londres. Faraós, nobres do Egito, riquíssimos. Está todo mundo lá, olhando aquele corpo mumificado e todos os tesouros deles, já os que sobraram, sem serem vendidos pelos contrabandistas, estão nos museus. Os outros estão por aí. Eles mesmos não estão usufruindo de nada. Então, por que amar mais as coisas? Por que não amar as pessoas? 1 Timóteo 6,10 registra as palavras de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, porque o amor ao dinheiro é a origem de todos os males. Cuidado. Amar as coisas ao invés das pessoas leva o ser humano à sua própria destruição. Vocês sabem, eu tenho a alegria de trabalhar com o desembargador Gamaliel Scaff, numa câmara criminal. Trabalhamos com crimes. E por que tanto crime? As pessoas estão se autodestruindo e destruindo outras vidas porque amam mais as coisas. Ou porque amam as coisas e não as pessoas. Saul, infelizmente, é um trágico exemplo do que acontece com aqueles que amam as coisas e não as pessoas, porque ele foi de mal a pior, até que no capítulo 31 de 1 Samuel, no versículo 4, a parte B do versículo, traz o seguinte, vamos ler o versículo todo. Então disse Saul ao seu escudeiro, 1 Samuel 31, 4. Então disse Saul ao seu escudeiro, arranca a tua espada, atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me transpassem e escarneçam de mim. Você sabe, ele estava aqui numa batalha contra os filisteus e eles estavam perdendo a batalha. Porém o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Deus já havia se apartado de Saul há muito tempo. E ao invés dele se arrepender, olha o que ele fez. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Ele se suicidou. O amor às coisas é autodestrutivo. Fuja disso. Eu e você devemos amar as pessoas e não as coisas. Glória a Deus por todo o bem, patrimônio, por todo o dinheiro que Deus tem nos dado, o sustento, louvado seja o Senhor. Mas acima de tudo, o Senhor, amar ao Senhor, acima de todas as coisas e
ao próximo, às pessoas como a nós mesmos. Uma outra marca do amor destrutivo, uma outra forma de identificá-lo na vida de alguém, é quando essa pessoa ama o mundo. Abra, por favor, rapidamente a sua Bíblia em 1 João. Vamos lá. 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, versículos 15 a 16. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Mundo aqui tem a conotação deste sistema de rebelião e orgulho que busca destituir a Deus e o seu governo. É a este mundo que João aqui se refere, inspirado pelo Espírito Santo. Hernandes Dias Lopes traz a seguinte definição de William Barclay. Ele diz que Barclay define cosmos, que é a palavra empregada aqui no grego, mundo, como a sociedade pagã, com seus falsos valores, sua falsa maneira de viver e seus falsos deuses. O mundo é o sistema de Satanás que se opõe à obra de Cristo na terra. Esse sistema se opõe a tudo que é piedoso. João diz, o mundo inteiro jaz no maligno. Capítulo 5, versículo 19. Amados, nós não podemos amar o mundo. A igreja, ela prega uma contracultura, embora esteja inserida na cultura. Quantas vezes nós, crentes, cometemos um terrível erro? Ao invés de contextualizar a mensagem do Evangelho, nós banalizamos a mensagem do Evangelho. Com aquele discurso pronto de queremos ganhar o mundo. Bom, a gente não ganha ninguém, porque quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é Cristo, não sou eu. E o pior, a gente, ao invés de influenciar, acaba sendo influenciado. E de repente você olha na vida do crente, você vê nenhuma diferença entre ele e uma pessoa do mundo. Não pode ser assim. Eu não posso ser assim, você não pode ser assim. Estamos inseridos na cultura. Ei. Por que eu uso calça? Porque a nossa cultura aqui, o homem usa calça. Já teve uma época que o homem não usava calça. Usava, e até, dependendo da cultura, ainda se usa aquele, como é que chama, gente? Cadê os missionários para me ajudarem? Não é aquele do mundo do Oriente Médio, como é que chama aquelas roupas que eles usam? Samir, help me, please. Como é que chama? Enfim, não sei, mas vocês estão entendendo. No Oriente Médio as pessoas usam aquela roupa, é como se fosse uma toga, né? Já viram, né? Mas enfim, eu uso essa roupa porque é o nosso costume. Mas eu sou crente em Jesus Cristo, então vou usar uma roupa bacaninha, para que todos olhem para mim, isso, o Raul falou, decente, e vejam que eu sou um crente em Jesus Cristo. Nossa igreja não é de usos e costumes, lógico, mas não vamos avacalhar? É mais ou menos assim? Olha só o palavreado, olha como é que o pessoal fala. Bacana, vamos tentar nos contextualizar, fiquem tranquilos, eu não vou querer dar um de tiozão da suquita aqui, entendeu? Para querer começar a falar em termos aí jovens, eu sou geração X, X-Men, ok? Não sou millennium, não sou geração Z, mas eu tenho que entender o que é cringe, entendeu? Eu tenho que estar por dentro. Mas não é porque eu tenho que estar por dentro que eu vou começar, de repente, a repetir aqui palavreado de pessoas que não são crentes, e começar a falar um monte de palavrão aqui, porque a Bíblia fala que eu tenho que ter um palavreado sadio, as pessoas têm que olhar para mim, têm que ver a diferença em mim ali. E quando você ama o mundo, na verdade, você se deixa influenciar por ele. Não é o contrário, nós influenciamos o mundo. Queridos, se houvessem mais crentes em Jesus Cristo hoje aqui no Brasil, realmente emanando a luz de Cristo, o Brasil seria tão diferente. Mas não adianta nada eu falar isso para vocês e não tomar eu a postura. Às vezes o nosso trabalho é igual aquele passarinho, aquele canarinho terra, para contextualizar aqui com a nossa cultura, a nossa nação, que vê a floresta pegando fogo, e sai todo mundo correndo, macaco para um lado, onça para outro, e daqui a pouco em sentido contrário, indo em direção ao incêndio, um canarinho terra, e ele chega e
joga água. Daí ele volta e pega novamente no rio mais um pouquinho de água com o bico dele, vem e joga água no incêndio. Ele vai apagar o incêndio? Lógico que não. O macaco olha para ele e fala: você é bobo, o que você está fazendo? Estou fazendo a minha parte. O resultado não cabe a mim. Nós somos crentes em Jesus Cristo, façamos a nossa parte. Vamos dar um bom testemunho. Cuidado, amados. Não amem o mundo. Eu gosto muito dessa colocação. Também do Hernande Dias Lopes. Estamos no mundo, mas o mundo não deve estar em nós, assim como a canoa está na água, mas a água não deve estar nela. Tem muito crente que está deixando o mundo entrar nele e está afundando na fé. Que Deus nos livre disso, em nome de Jesus. É impossível amar o mundo, esse mundo corrompido, rebelde contra Deus, e amar ao Senhor ao mesmo tempo. Quando a pessoa ama o mundo, ela está praticando este amor destrutivo. E por último, você percebe também que o amor destrutivo está presente na vida de alguém quando essa pessoa ama as pessoas como se as pessoas fossem uma possessão, como se as pessoas fossem algo que elas pudessem possuir. Eu chamo a atenção agora para 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4. 1 Coríntios 13, versículo 4, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, disse: o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. O trecho que eu quero chamar a atenção: o amor não arde em ciúmes. Vamos parar e pensar um pouquinho. Ciúme sempre é mal? Depende. As irmãs que aqui estão, por exemplo, eu tenho certeza que a maioria prefere um homem que tenha ciúmes dela, mas um ciúmes sadio, do que aquele que não está nem aí. A irmã coloca assim uma saia um pouco mais curta, o homem não está nem aí. Ela corta o cabelo. Bom, velho, tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente não vê mesmo. Vou ser franco. Às vezes a gente não percebe. Mas depois ela fala para a gente também não está nem aí. Tenho certeza. Um toque para os meninos aí. Anota, Gustavo, anota. Olha, um toque. Mulher gosta de que fala, põe uma saia um pouco mais comprida. Eu tenho ciúmes de você. Você cortou o cabelo, amor? Que lindo. Eu não tinha percebido, mas agora eu percebi. Olha, estou de boca aberta. Ó. Falando sério. Dependendo dos ciúmes, os ciúmes, dependendo e do grau, veja bem. Se eu gosto de alguém, é lógico que é normal você sentir um ciúminho. Mas cuidado, porque o ciúme também, ele pode ser a fonte, na verdade, ele pode ser apenas a ponta do iceberg do egoísmo, do orgulho. O amor não arde em ciúmes. Ninguém é dono de ninguém. Eu lembro uma vez, eu sou radialista também, acho que vocês sabem, estava conversando com um amigo meu, radialista, fantástico, cara muito bom, Sandro Vidotto, e ele me disse uma coisa que eu nunca esqueci na minha vida. Isso, olha, já tem 2 décadas, eu acho. Falando sobre contrato. Eu nem era formado em direito na época, e eu estava preocupado com umas cláusulas lá de um determinado contrato. Ele falou: não, Nil, fica tranquilo, porque olha, ninguém vai te obrigar a fazer o que você não deseja, ainda que esteja no papel. Pior que é verdade, né? Você vai sofrer as consequências, mas só porque está no papel não significa que você vai fazer se você não quiser. Por quê? Porque ninguém é dono de ninguém. Você não me pertence, eu não te pertenço. Muito mais alguém que eu digo amar. Eu não tenho a posse sobre ninguém que eu amo. Por isso a Bíblia fala, o amor não arde em ciúmes, porque quando você começa a achar que aquela pessoa é tua posse, aí você arde em ciúmes. Como é que estão pegando alguma coisa que é minha? Não é uma coisa, é uma pessoa. E ela não é tua. Percebe a diferença? Só tem um ser em todo o universo
que pode ter ciúmes? É o nosso Deus. A Bíblia fala em Tiago 4,5: ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele faz habitar em nós. Sim, Deus tem ciúme de nós. Mas por que Deus tem ciúme de nós? Primeiro porque Ele é perfeito, e como Ele é perfeito, Ele tem certeza de que apenas com Ele nós seremos verdadeiramente felizes. Ele tem ciúme de nós porque Ele sabe que somente com Ele nós teremos uma vida de paz e abundância. Deus tem ciúme de nós porque Ele sabe que somente com Ele nós nos sentiremos plenamente realizados. Deus tem ciúme de nós porque somente Ele pode afirmar isso. Nós não podemos. Eu não posso chegar para um amigo e falar assim, não, esse amigo aqui, ele só vai ser realmente feliz se ele estiver junto comigo aqui, sendo meu amigo. Eu não posso chegar para uma mulher e falar, não, essa mulher aqui, ela só vai ser realmente plenamente realizada se ela estiver comigo. Eu posso afirmar isso? Eu posso dizer que eu farei o possível para que isso aconteça. Mas afirmar que isso vai acontecer, você consegue compreender a dimensão do que nós estamos falando? Deus pode. Então, como nós não somos Deus, vamos nos colocar nos nossos devidos lugares. Nós não temos essa certeza com respeito às pessoas que amamos. E quando a pessoa ama as pessoas como se ela fosse uma posse, isso se transforma num amor doentio, que vai escravizar aquela pessoa que está amando de forma destrutiva o outro. E esse amor torna-se o ídolo daquela pessoa. Lembre-se o que o Senhor disse em Mateus 6,21, porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Mas já houve uma época em que era normal o homem matar a mulher e dizer que ele matou por amor. Palhaço. Que história é essa? Quem ama não mata. Quem ama não mata. Quem ama, cuida. Que história é essa? Mas sabe por que isso acontece? Porque esse amor destrutivo cega a pessoa. Cega. E ele deixa de ver o que realmente está acontecendo na vida. Isso não é novo. Um dos clássicos de William Shakespeare é o livro Otelo. Otelo é uma tragédia que conta a história de um general mouro, trabalhava em Veneza, e ele se casou com uma moça chamada Desdémona. E aí um safado chamado Iago veio fazendo um monte de fofoca, enchendo a cabeça do Otelo de mentiras, e Otelo ele acaba matando a Desdémona, e ela era totalmente inocente. Ela nunca viu traído, mas ele fez isso não só porque ele foi envenenado, mas porque também ele via em Desdémona, na minha modesta opinião, uma posse, uma propriedade. Ela era dele, ninguém é de ninguém. É interessante que quando você dá uma olhada, e se você tiver um dia tempo para ler, leia. Há um trecho que Desdémona diz, discutindo já com Otelo, sabendo que ele está irado, acusando ela de ter o traído com Cássio, e ela nunca tinha feito nada disso. É contra a natureza dar a morte a alguém por ter amor. Ela diz para ele. Mesmo assim, ele não se compadece dela e acaba matando a própria esposa. Em seguida, é descoberta toda a farsa e ele então descobre que realmente ela sempre foi inocente. E ele diz então, já no finalzinho da peça, agora Otelo falando, peço-vos que em vossas cartas, ao relatardes estes tristes fatos, faleis de mim tal como sou realmente, sem exagero algum, mas sem malícia. Então alguém tereis de referir-vos que amou bastante, embora sem prudência. Alguém que não sabia ser ciumento, mas excitado cometeu excessos, e cuja mão, tal como viu o judeu, jogou fora uma pérola mais rica do que toda a sua tribo. E depois de falar mais algumas palavras, Otelo se mata. Essa é a tragédia de Otelo, escrita por William Shakespeare. Mas sabe o que é mais triste?
Porque com toda o seu talento e a sua arte, Shakespeare apenas reproduziu o que infelizmente acontece no meio dos seres humanos, que amam as pessoas como fossem suas posses. Amados, que este amor destrutivo não passe nem perto de nossas vidas, que nós amemos como o Senhor deseja que nós realmente amemos, de fato e de verdade, amando a Deus acima de tudo, aquele que se sacrificou por nós, porque quem ama se sacrifica pelo ser que por ele é amado. Como disse Martinho Lutero, o resumo da Bíblia pode ser visto, o resumo da Bíblia pode ser visto em João 3,16, que diz que, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus deu o seu próprio Filho por amor a nós. Jesus se deu por amor a nós. Quem ama se sacrifica em prol do ser que Ele ama. Que esta seja a realidade em nossas vidas. Amém? Amém.